propaganda eleitoral gratuita. Após 28 dias de campanha, candidatos com mais tempo em rádio e televisão não conseguem os resultados esperados. Você vai ver agora no CNT Jornal que as pesquisas de intenção de voto frustram previsões de quem apostava no horário eleitoral para uma reviravolta. E você vai ver também. Em discurso na ONU, o presidente Michel Temer diz que vai entregar o Brasil melhor do que recebeu. Preço do barril de petróleo bate novo recorde. E a alta da gasolina faz motoristas buscarem alternativas para sair de carro. Olá! Daqui a 9 dias termina o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o primeiro turno. Mas os resultados das pesquisas de intenção de voto contrariam as previsões de quem apostava na propaganda eleitoral para uma reviravolta no cenário. Quem não se lembra da disputa dos presidenciáveis pelo apoio dos partidos do chamado Centrão no meio do ano? As alianças políticas foram consideradas fundamentais para garantir dinheiro para a campanha e tempo de propaganda no rádio e na TV. O tucano Geraldo Alckmin conseguiu fechar parceria com o maior número de partidos e garantiu 5 minutos e 32 segundos de propaganda eleitoral. Mas, segundo a pesquisa Ibope, divulgada nesta segunda-feira, o resultado não foi proporcional. Desde o início da campanha no rádio e na TV, Geraldo Alckmin passou de 7% para 8% na preferência do eleitor. Por outro lado, Jair Bolsonaro, do PSL, com apenas 8 segundos de propaganda, subiu de 20% para 28%. Ciro Gomes, do PDT, com 38 segundos, subiu de 9% para 11%. Marina Silva, da Rede, com 21 segundos de propaganda, começou com 12% e caiu para 5% das intenções. Álvaro Dias, do Podemos, com 40 segundos, caiu de 3% para 2%. João Amoedo, do Novo, com apenas 5 segundos, subiu de 1% para 3%. Mais que Henrique Meirelles, do MDB, que tem 1 minuto e 55 segundos e subiu de 1% para 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, que conta com 13 segundos, se manteve estável, com 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e Emael, do Democracia Cristã, não pontuaram. Já a Fernanda Haddad, do PT, tem 2 minutos e 23 segundos de propaganda, mas começou a campanha mais tarde, subiu de 4% para 22% das intenções de voto. Este cientista político afirma que o tempo de propaganda tem impacto positivo, sobretudo nos estados, mas não é suficiente. Você não pode apenas ter o tempo de TV. Você precisa garantir que o tempo de TV seja casado com apoio efetivo nos municípios. No caso do Alckmin, por exemplo, ele tem muito tempo de TV, mas está sendo traído pelas suas bases nos estados e nos municípios. Outro fator que pode influenciar é a internet. Com mais de 110 milhões de brasileiros conectados, a propaganda nas redes sociais tem se mostrado uma ferramenta poderosa para os políticos apresentarem suas propostas a um número ainda maior de eleitores. E os candidatos que estão investindo em marketing digital estão se destacando. É o que afirma este especialista em inovação digital. Ele explica que, com a fragmentação da atenção, a propaganda digital tem se mostrado cada vez mais eficaz, principalmente para os candidatos que investem nessa ferramenta de campanha há mais tempo. Não adianta você ficar trancado no seu gabinete, né, esperando a eleição chegar, e quando chega você bota todo arsenal de marketing, de mídia na rua para fazer isso em 2 meses, 1 mês e meio. Ainda mais que a gente tem uma diminuição do tempo de campanha agora, oficial, né? E aí você tem barreiras significativas se você começou atrasado. A disputa eleitoral acirrada tem servido de inspiração para educadores ensinarem um pouco de cidadania. No Distrito Federal, uma escola particular decidiu simular uma eleição para mostrar a importância de participar do processo. Os alunos aprovaram. A campanha política nesta escola particular em Samambaia, cidade satélite de Brasília, começou há 2 meses. 4 alunos toparam ser candidatos e criaram partidos políticos para concorrer nas eleições do colégio. Meu nome é Felipe, o meu partido é o PLE, que é o Partido Liberal Econômico, e a minha bandeira é a educação. Meu nome é André, eu sou do Partido PBL, Partido Brasil Livre, e minha bandeira é trabalhar para a dignidade do povo brasileiro. Meu nome é Vitor, eu sou candidato do Partido do Progresso Econômico e, como o próprio partido já diz, nós visamos o progresso econômico do Brasil. Meu nome é Brendo, meu partido é o Partido dos Estudantes do Futuro e a principal bandeira é a economia. Ao longo da campanha, os alunos discutiram problemas que afetam toda a população.
como desemprego, saúde, segurança, crescimento da economia, educação. Neste período, os candidatos tiveram a oportunidade de participar de debates, entrevistas, pesquisas eleitorais e até análises estatísticas para saber quem se saiu melhor na disputa. A primeira edição do projeto Jovem Eleitor envolveu mais de 200 alunos do ensino médio e teve como principal objetivo despertar o interesse deles para a política. Esse foi o objetivo maior que para a gente foi alcançado, né? A adesão dos alunos e o entendimento da importância da escolha do voto. Hoje foi o dia da votação. Os alunos criaram até título de eleitor e zonas eleitorais com computadores, simulando urnas eletrônicas para o registro do voto. Teve até um técnico da Justiça Eleitoral que acompanhou o processo a pedido da escola para orientar sobre o que acontece de fato numa sessão eleitoral. As orientações que eu dei foram orientações complementares, né, como identificação de eleitores que chegam à sessão eleitoral, propaganda eleitoral, boca de urna que não pode. A apuração dos votos também seguiu à risca o que prevê a legislação eleitoral. Com 57% dos votos válidos, o candidato Brendo venceu as eleições e diz que quer se formar em ciência política para estar preparado para enfrentar urnas reais num futuro próximo. Eu pesquisei bastante, não só para o projeto, mas desde antes do projeto eu venho pesquisando, porque eu realmente quero seguir carreira política. Para a maioria dos estudantes que ainda não está em idade de votar, a experiência de participar de todas as etapas de um processo eleitoral não foi apenas divertida e envolvente. Proporcionou aos alunos maior consciência de seu papel como cidadão brasileiro. Melhorou meu pensamento sobre a política, sobre as eleições, eu aprendi melhor. Até porque o futuro do nosso país depende muito disso. Então a gente tem que ter essa consciência e ter esse projeto prático vai influenciar muito isso. O dia vai ser chuvoso no sul e em algumas partes do sudeste do Brasil. Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira. No oeste do Paraná, podem ocorrer temporais durante o dia. No norte e leste do estado, ocorre chuva forte com raios. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, o dia terá períodos de céu nublado e chuva a qualquer momento. Na região sudeste, instabilidades provocam chuva a partir da tarde no centro-oeste, sul e leste paulistas. Também chove no sul de Minas Gerais e no centro-sul do Rio de Janeiro. Nas demais áreas do sudeste, o tempo fica quente e seco. E veja no próximo bloco. Eleitor tem apenas 2 dias para pedir a segunda via do título. Mais de 1.200 localidades em 353 cidades do país vão ter as transmissões dos votos via satélite nas eleições deste ano. De acordo com o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os locais foram escolhidos por causa da dificuldade de acesso e vão ter uma apuração mais rápida que a dos grandes centros urbanos. A transmissão é feita em áreas sem nenhuma infraestrutura de telecomunicações e a maioria sem energia elétrica, como aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombos, assentamentos rurais e vilarejos isolados. O Amazonas é o estado com a maior demanda de utilização do serviço. De acordo com o TSE, a transmissão dos votos dura aproximadamente 3 minutos. No dia da votação, eles são computados pela urna eletrônica e enviados via satélite para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Antes do sistema via satélite, a Justiça Eleitoral demorava mais de 48 horas para finalizar as eleições. Agora, o resultado é publicado no mesmo dia do pleito. Quem perdeu o título de eleitor e quer tirar a segunda via vai ter que correr. O prazo para pedir o documento termina na próxima quinta-feira. Perguntamos, como quem não quer nada, a esta professora onde estava o título de eleitor. E não é que ela nos surpreendeu? Eu costumo carregar os meus documentos, eu acho que isso é importante, né? Principalmente agora, né? Véspera das eleições, a gente tem que localizar o documento, né? Já o seu Almino... Está muito bem guardado e eu não sei onde está.
Há poucos dias das eleições, ele correu para pegar a segunda via. Os eleitores como o seu Almino, que não sabem onde o título foi parar, têm até quinta-feira para ir até um cartório eleitoral. É rapidinho, em menos de 2 minutos. Isso mesmo, 2 minutos, o novo documento fica pronto. Mas se por algum motivo a pessoa perder o prazo, calma, ainda tem como votar. Para poder votar, você tem que estar com a sua situação cadastral junto à Justiça Eleitoral absolutamente regular. O título de eleitor, documento, ele não é válido para a votação. Você precisa ter um documento válido com foto, uma identidade, uma CNH, um passaporte. Aí sim você vai poder votar. Sem esquecer que a tecnologia mais uma vez vai dar aquela força nas eleições. O aplicativo e-Título vale como documento de identificação. Quem não baixou vai aprender agora. Basta você entrar numa dessas lojas de baixar aplicativo, né, loja virtual, e aí você vai botar lá, e-Título. Ele vai aparecer o íconezinho do e-Título e você então baixa. Um momento que ele estiver aberto, já em condições de ser utilizado, ele vai te pedir o número do título e pedir a filiação além do seu nome. Aí você fazendo esse cadastro na primeira vez, as outras vezes você vai sempre acessá-lo diretamente. Por ele é possível também conferir a zona, sessão de votação e acessar a localização para não se perder. O professor aposentado prefere o papel e agora com um título novo só resta saber, afinal, quem vai merecer o voto deste cidadão que nem é mais obrigado a ir às urnas? Brincadeira, não precisa falar, o voto é secreto. A colinha já está pronta dos candidatos? Com certeza. Precisa mais 1 ou 2 candidatos para colocar o número lá. Eu ainda estou vendo os programas dos candidatos, né, para escolher bem. A quarta-feira vai ter chuvas rápidas no Nordeste. Veja. Moradores do oeste e norte do Maranhão podem esperar chuva com raios a partir da tarde. E na área entre o sul da Bahia e o leste do Rio Grande do Norte, o sol aparece entre algumas nuvens e podem ocorrer chuvas rápidas. No Ceará, Pernambuco e nas outras áreas, o tempo fica seco. E veja em instantes, com a gasolina nas alturas, aumenta o número de motoristas que decidem adaptar o carro para usar gás. A Bolsa Brasileira fechou o dia no azul. O avanço foi puxado pelo salto nas ações da mineradora Vale, que tem forte peso no Ibovespa. Já o dólar registrou uma leve baixa depois de abrir o pregão em alta e encerrou a terça-feira em R$ 4,08. O euro também caiu, ficou cotado a R$ 4,79. Começam amanhã empréstimos consignados com garantia do FGTS. Preço do barril de petróleo chega a um novo recorde. Veja o que mais foi notícia hoje. A partir de amanhã, os trabalhadores do setor privado vão poder contar com uma nova opção de crédito, um empréstimo consignado com o uso do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Segundo o Ministério do Trabalho, por enquanto apenas a Caixa Econômica Federal vai oferecer a linha de crédito. Os empréstimos vão poder ser pedidos em qualquer agência do banco. A nova modalidade vai estar disponível para mais de 36 milhões de empregados com carteira assinada. E os juros não podem ultrapassar 3,5% ao mês, percentual até 50% menor do que o de outras operações de crédito disponíveis no mercado. O prazo de pagamento vai ser de até 48 meses. O Banco Central reforçou hoje, por meio da ata do último encontro do Copom, Comitê de Política Monetária, a importância de ser flexível quando necessário. Após o impacto da paralisação no setor de transportes no fim de maio, os indicadores e informações disponíveis apontam para a continuidade do processo de recuperação da economia brasileira. Os conselheiros destacaram, no entanto, que o cenário internacional se mantém desafiador e o quadro de incertezas internas gera necessidade de maior flexibilidade para a condução da política monetária. Por causa dos constantes apagões, a Eletrobras Roraima suspendeu o uso da energia da Venezuela e passou a usar as térmicas locais para abastecer o consumo elétrico no estado. Só neste ano já foram registrados 65 blackouts, quase o dobro de todo o ano passado.
Roraima é o único estado no país que não faz parte do Sistema Interligado Nacional e depende da energia venezuelana. Em nota, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico explicou que Roraima deve receber energia local até amanhã. A partir daí, vai acontecer uma reunião para avaliar a confiabilidade elétrica e definir se segue com o plano ou retoma o fornecimento da Venezuela. Os preços da referência global do petróleo do tipo Brent saltaram mais de 3% para o maior valor em 4 anos, acima dos $80 por barril. A elevação ocorreu depois que a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aliados barraram qualquer aumento imediato na produção. A decisão contraria pedidos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que aumentassem a oferta global. Segundo especialistas, o preço do barril pode chegar a $100 até o fim do ano. E a gasolina cara fez disparar a conversão de veículos para o uso do gás no país. O aumento foi de 83% só no primeiro semestre. Silvia trabalha com kit gás há 17 anos e crise aqui não existe. Ao contrário, a oficina está sempre assim. Antes só apareciam taxistas, depois vieram os motoristas de aplicativos e agora carros particulares entram na fila para fazer a conversão. Aquela mãe que leva o filho para a escola, aquele pai que hoje bota o filho na faculdade, esse cliente antes não era usuário de GNV e hoje ele é. O preço do GNV tem subido até mais do que o da gasolina. Mesmo assim, no país, a instalação do kit gás aumentou 83% de janeiro a julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já são 2.172.000 veículos movidos a gás. Metade dessa frota está no Rio, onde o número de conversões cresceu 40% no período. Foram mais de 52.000 novas instalações. Reginaldo não aguentou mais o peso da gasolina no bolso, cerca de R$1.000 por mês. Ele pagou R$3.600 para fazer a conversão e espera recuperar o investimento em 6 meses. Eu trabalho com carro, aí só na gasolina não tem como. Muito caro, não dá baixo. No Rio de Janeiro, ainda outro grande incentivo. A redução no valor do IPVA chega a 70%. A vantagem econômica sempre existiu, mas havia também uma certa resistência ao gás, já que ele afetava o desempenho do veículo. Só que com as novas gerações de kits, esse problema foi praticamente resolvido. Com a gasolina batendo a marca dos R$5 por litro, quem roda 2.000 quilômetros por mês economiza com gás perto de R$680. Em 8 meses, o investimento se paga, mas mesmo para quem roda pouco, pode ser um bom negócio. Com a crise, a maioria das famílias está adiando a troca do veículo. Houve uma mudança no comportamento com relação ao tempo que as pessoas ficam com o carro, até porque estão surgindo modelos com garantia, com uma garantia maior, então isso faz com que as pessoas demorem mais na troca do automóvel, né? Então, esse é o grande benefício do gás. Na região centro-oeste, as chuvas continuam em alguns pontos. E no norte chove, principalmente a partir da tarde. Vamos à previsão? No sul de Mato Grosso do Sul, o dia ficará nublado e com muita chuva. Já no centro-norte de Goiás, o dia será ensolarado com tempo seco. No Distrito Federal, Mato Grosso e nas demais áreas, a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Na região norte, faz sol o dia todo no Tocantins, com calor e baixa umidade. No Amazonas e em Roraima, as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora. Sol com chuva e raios a partir da tarde nas demais áreas da região norte. E veja a seguir, em discurso na ONU, o presidente Michel Temer critica a intolerância e o unilateralismo. O presidente Michel Temer criticou hoje a intolerância e o que chamou de recaídas unilaterais. Ele fez o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York.
Em 21 minutos, o presidente Michel Temer defendeu o aprimoramento da ordem internacional e o multilateralismo nas negociações internacionais. Ele destacou que o Brasil assinou novos acordos no Mercosul e tem buscado aproximação com países da Aliança do Pacífico, da União Europeia e do Oriente. Ele reafirmou a necessidade de reforma no Conselho de Segurança da ONU e citou a crise na Venezuela para falar da importância de se buscar a tolerância com os processos de migração. Michel Temer lembrou que o Brasil tem recebido e procurado acolher dezenas de milhares de venezuelanos que cruzam a fronteira em busca de uma vida melhor. Segundo ele, é preciso responder ao isolacionismo com abertura e integração. Vivemos tempos toldados por forças isolacionistas. Reavivam-se velhas intolerâncias. As recaídas unilateral são cada vez menos a exceção. Mas esses desafios não devem, nem podem, nos intimidar. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Temer também falou da política interna e da transição do poder. Disse que o país venceu a recessão e retomou o rumo do crescimento e que o novo governo vai ter condições de seguir com o desenvolvimento. Transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais, com a tranquilidade do dever cumprido. Recolocamos as contas públicas em trajetória responsável e restauramos a credibilidade da economia. O país que entregarei a quem o povo brasileiro venha a eleger é melhor do que aquele que recebi. Muito ainda resta por fazer, mas voltamos a ter rumo. E durante a reunião em Nova York, representantes da Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Paraguai denunciaram o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, por crimes contra a humanidade. Acompanhe outras notícias internacionais. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta terça-feira que uma epidemia de ebola no nordeste da República Democrática do Congo pode piorar por causa da resistência de comunidades à vacinação, conflitos armados na região e a proliferação geográfica da doença. Algumas pessoas estão fugindo para a floresta para evitar terapias de acompanhamento e exames de ebola, às vezes se afastando centenas de quilômetros dos funcionários de saúde. O chefe da OMS, Peter Salama, disse em Genebra que ao menos 100 pessoas já morreram no surto. Políticos locais exploram a doença às vésperas das eleições previstas para dezembro. 5 países sul-americanos pediram hoje ao Tribunal Penal Internacional que investigue integrantes do governo de Nicolás Maduro na Venezuela por supostos crimes contra a humanidade. O documento foi entregue em encontro dos representantes da Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Paraguai em Nova York. No relatório, os países afirmam que o governo de Maduro violou os direitos humanos. De acordo com a ONU, 1.600.000 venezuelanos deixaram o país desde 2015 por causa da falta de alimentos e medicamentos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que seu país continuará a agir contra o entrincheiramento militar iraniano na Síria, enquanto mantém a coordenação militar com a Rússia. Antes de partir para Nova York, onde pretende conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à margem da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, Netanyahu também expressou condolências aos parentes da tripulação de um jato militar russo abatido pelas forças sírias. O Papa Francisco chegou à Estônia para a última etapa de sua visita de 4 dias aos países bálticos. Francisco se reuniu com o presidente da Estônia na sede do governo. No Jardim das Rosas, discursou para católicos que representam somente 0,5% da população de pouco mais de 1.300.000 pessoas. O Supremo Tribunal Federal mandou prender hoje o senador Assir Gurgás, candidato ao governo de Rondônia.
Isabela Vieira tem mais informações. Vanessa, por unanimidade, a primeira turma do STF negou o recurso do senador e determinou o cumprimento imediato da pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto. O parlamentar foi condenado pelo colegiado em fevereiro pelo crime contra o sistema financeiro. Ele foi acusado de desviar R$525 mil de um financiamento junto ao Banco Amazônia, com a finalidade de renovar a frota de ônibus. Candidato ao governo de Rondônia, Gurgás teve o seu registro de candidatura negado pelo TSE com base na lei da ficha limpa, mas recorreu da decisão e continua na disputa eleitoral até a análise do TSE. Veja os fatos que devem ser notícia amanhã. A Confederação Nacional da Indústria divulga a pesquisa Ibope com intenções de votos para as eleições presidenciais. O Supremo Tribunal Federal julga o cancelamento do título de eleitor de quem não fez o cadastro biométrico. E os presidenciáveis participam de debate eleitoral promovido pelo SBT, Folha de São Paulo e UOL. O CNT Jornal de hoje termina aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o nosso site www.redecnt.com.br. Eu te espero amanhã com mais uma edição. Até lá!